E pelo menos desde o ano de 2008, há relatos de constatações da presença de mosca dos estábulos em propriedades pecuárias no Mato Grosso do Sul, principalmente na região sul, em estados como Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, entre outros. E essa situação sempre foi um desafio para o pecuarista brasileiro. Pensando nisso, foi lançado no começo desse mês de julho um manual, um folder que traz coisas específicas para combater a mosca dos estábulos em fazendas de pecuária. Material inédito que foi lançado pela Volare Consultoria. E este é o assunto de agora no Agricultura BR, nesta entrevista que nós realizamos agora com a doutora Tassiane Ferreira, titular da Volare Consultoria. Tassiane, obrigado pela participação, prazer recebê-la aqui mais uma vez no Agricultura BR. E esse é um material muito interessante. A pecuária já demandava essa situação, ter um material de orientação. Como é que ele foi elaborado? O que motivou? Boa tarde. Boa tarde. O principal motivo para a elaboração desse material está relacionado à importância econômica da mosca dos estábulos para a pecuária nacional. E principalmente nos últimos 10 anos. Que apesar dessa importância, há uma escassez de publicação técnica sobre esse assunto, principalmente de uso prático para os pecuaristas. E como nós atuamos com a consultoria diretamente nas fazendas, com troca frequente de informações junto aos pecuaristas, nós vimos que havia muitas dúvidas a respeito do assunto. E por isso que nós produzimos esse material para que levasse esse conhecimento aos produtores. Nós estamos vendo algumas imagens do material que está publicado e também de acesso gratuito aos pecuaristas em todo o país. A produção pode colocar um endereço, mas esse material ele atinge esses produtores, Tassiane. E como que essas situações elas foram se tornando realidade em torno de pesquisa? Você tem atuado no campo e como que vocês conseguiram obter essas informações para conseguir monitorar, para exercer controle? Que eliminação, que alguns pecuaristas falam, é algo difícil de se pensar. Isso, é uma praga oportunista, então ela não se desenvolve apenas nas propriedades pecuárias, mas se desenvolve também em outros sistemas de produção que gera resíduos orgânicos, matéria orgânica vegetal em decomposição. Então, toda a pesquisa que vem sendo desenvolvida nos últimos anos e a nossa atuação prática junto às usinas sucroalcooleiras, junto aos pecuaristas, busca levar conhecimento em relação às boas práticas de manejo para eliminar esses focos de produção da praga e também auxiliar no monitoramento e da flutuação populacional dessa praga, onde dá condição de direcionar de forma mais eficiente essas práticas de manejo. Quais são os manejos equivocados ou ações que o pecuarista toma dentro da propriedade que podem contribuir para a presença da mosca? Dentro das principais dúvidas relacionadas a essas boas práticas nas propriedades, está relacionado principalmente à higienização, à limpeza das instalações pecuárias, como currais, coxos, todo local que tem restos de alimento misturado com fezes e urina serve como local de reprodução dessa praga dentro das propriedades. Então, é importante que faça a remoção desses resíduos e a destinação correta desse material, para não mudar esse problema de local. Além disso, é muito importante também que o pecuarista faça o armazenamento correto da silagem, que uma vez exposto também no ambiente, ele atua como um foco de reprodução. E nesse material nós também disponibilizamos opções de armadilhas que possam ser utilizadas para diminuir a infestação da mosca dos estábulos nos animais. Essas armadilhas estão presentes no folder? Está presente no folder, orientando não só o modelo, mas também a forma de instalação. E elas têm mostrado bastante eficiente no controle dessa praga dentro dessas propriedades. Você citou a silagem que é feita pelos pecuaristas e a mosca dos estábulos ela também tem um período no qual ela é mais presente nessas propriedades. Está relacionado a esse período que se enfrenta a seca, que teve aquela preparação para ter alimentos para os animais? Tem relação com isso e envolve também outros fatores do que acontece no entorno dessas propriedades. Então, desde que haja umidade nessa matéria orgânica vegetal em decomposição, haverá oportunidade de reprodução dessa praga. Por isso que é importante que seja feitas essas boas práticas, não só nas propriedades pecuárias, mas também em outros setores que geram esse tipo de resíduo.
Tassiane, a Volare Consultoria ela já atua com isso há bastante tempo. Em relação ao que vem ocorrendo com mosca dos estábulos presente nas propriedades rurais brasileiras, o que aconteceu nos últimos anos? Bom, tem tido uma evolução dentro da condição não só do pecuarista, mas desses outros setores envolvidos, em relação a uma mudança de conceito. O quanto é importante entender que essas boas práticas, elas fazem parte do dia a dia para que haja convivência com essa praga. Então, há uma mudança de conceito, há um avanço de disponibilidade dessas informações junto a esses setores e que a cada ano que passa, a gente vem buscando novos recursos, novas tecnologias para dar acesso a essas pessoas que, de alguma forma, sofrem algum dano com essa praga. As áreas mais afetadas são essas mesmo? Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Minas? Isso, e Goiás também. Então, esses são os principais estados que têm frequentes registros de surtos decorrente do ataque da mosca dos estábulos. E a gente tem atuado em todos esses estados aí, com importantes resultados para auxiliar na redução do impacto econômico dessa praga. Bom, você falou de Goiás e tem participação de telespectador, o Júlio Andrade, de Goiás. Ele está questionando a respeito das áreas de confinamento. Se por ser confinamento, ela tem uma tendência a ter uma participação ou uma presença maior próxima a essas áreas. Os sistemas de produção, como confinamento ou produção leiteira, eles têm uma tendência a gerar uma quantidade maior de resíduo propício à reprodução dessa praga. No caso dos confinamentos, normalmente eles colocam um volumoso como fonte de alimentação. Quando tem próximo aos coxos essa mistura, por exemplo, de silagem com fezes e urina, esse ambiente torna bastante favorável para a produção da mosca dos estábulos dentro da propriedade. Então, por isso que é importante que haja a remoção semanal desse material e uma destinação correta para que não haja formação de outros focos importantes dentro da propriedade. O pecuarista, de certo modo, ele também já está se preparando para essas situações que acontecem anualmente, sazonalmente? Sim, muitos deles relatam que antes não tinha muito esse problema, né? A mosca dos estábulos, ela realmente passou a ter maior relevância nos últimos 10 anos. Só que há uma necessidade de adequação desses pecuaristas para incluir essas boas práticas que antes talvez eles não viam como algo tão importante, mas que há necessidade dessa parceria para que haja uma convivência de fato em relação a essa infestação nos animais. Bom, esse material que a Volare Consultoria, junto com a Embrapa, também traz um apoio em relação à sua publicação. Ele traz essas boas práticas para fazendas pecuárias e ele é um primeiro passo. Tem um outro material também que está sendo produzido, Tassiane? Isso, como eu disse no início da entrevista, além das propriedades pecuárias, envolve outros setores de produção de resíduos, dentre eles as usinas sucroalcooleiras. Então, nós também estamos elaborando e em breve vamos disponibilizar esse folder de boas práticas para as usinas sucroalcooleiras, para que haja também a prevenção e o controle nas áreas da usina. E esse trabalho conjunto, principalmente nessas propriedades próximas às usinas, elas têm que acontecer de forma simultânea. Então, para controlar a mosca dos estábulos, é necessário implementar um conjunto de ações para que realmente haja um nível de convivência. Então, é o ambiente, o universo das propriedades, das agroindústrias que estejam presentes no local? Exatamente. Qualquer condição que venha a fornecer essa matéria orgânica vegetal em decomposição, mesmo sendo dentro da propriedade, envolvendo usina ou outros setores de produção, como granjas, vai disponibilizar algum tipo de recurso que essa praga poderá utilizar como um local de reprodução e assim aumentar a população a ponto de poder ocasionar algum tipo de dano aos animais. Tá certo, Tassiane, para acessar, então, a gente colocou o endereço lá para o pecuarista conseguir ter acesso ao material que foi publicado, onde mais pode se encontrar informações a respeito da mosca do estábulo e do seu controle, principalmente. Como se trata de um material produzido em parceria, então ele está disponível tanto no site da Volare Consultoria, quanto também no site da Embrapa. E tanto no site da Volare quanto da Embrapa tem outras informações aí para agregar o conhecimento prático em relação a essa praga. Tá certo. Tassiane, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Obrigada. Vamos conversar com Tassiane Ferreira sobre controle de mosca dos estábulos em propriedades pecuárias.